Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Guilherme Horn, maior liderança do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. Eu converso também com Tânia Cosentino, principal executiva da Microsoft na América Latina. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. A gente está sempre passando por transformações. Para a Shell, é pensar em como contribuir para o futuro da energia, oferecendo um biocombustível aditivado com tecnologia brasileira, investindo em inovação para promover a segurança energética e em pontos de recarga elétrica pelo país, incentivando novas soluções de mobilidade, acelerando ideias e negócios e valorizando a biodiversidade. Esse é o caminho que a Shell tem seguido, o do amanhã. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio, é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Ele foi escolhido pela Meta para liderar a operação do WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. É uma grande responsabilidade e basta olhar os números. No mundo são enviadas diariamente 100 bilhões de mensagens. O WhatsApp Business tem mais de 200 milhões de usuários no planeta. E no Brasil é o aplicativo, sem dúvida, mais usado. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Guilherme Horn, head do WhatsApp. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Guilherme. Eu é que agradeço. Na avaliação da empresa, por que o WhatsApp é muito mais popular no Brasil do que em outros países, especialmente os Estados Unidos? Existem algumas explicações para isso, mas eu destacaria assim, dois elementos. Primeiro, o SMS, né, custava caro em muitos países, Brasil entre eles. Se a gente pegar países emergentes, né, o SMS era caro, a gente pagava para enviar e para receber, né? E foi nesse momento que surgiu o WhatsApp. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nessa época, o SMS já estava incluído dentro dos planos das operadoras, dentro dos planos de dados, né? Então, esse é um elemento importante. Mas tem um elemento adicional, e que aí o Brasil se destaca muito, que é um elemento cultural. Nós somos um país conversador. Conversador? O brasileiro é conversador, né? A gente está na fila... Gosta de um papo. Está na fila, né, da padaria já está puxando assunto, já fica, né, sai dali amigo já da pessoa, né? Então, a gente gosta de conversar. Então tem um fator cultural extremamente importante. Extremamente importante. Agora, o WhatsApp no mundo e no Brasil, o WhatsApp no Brasil, ele configura em que posição? Qual que é a nossa relevância? Nós somos o terceiro país em quantidade de usuários. Então, a gente tem Índia, né, depois Indonésia, depois o Brasil. Nós somos o terceiro em quantidade. Que não dá para competir com a Índia. Exatamente, né? Exatamente. Com então, 1 bilhão da Índia. Não dá. Mas, quando a gente olha intensidade de uso, o Brasil é o primeiro. Intensidade, você diz o quê? Intensidade a gente traduz por exemplo, quantidade de mensagens que a gente manda por dia, quantidade de grupos no qual cada usuário, né, os grupos em que a gente participa, tempo que a gente, né, permanece com o app aberto durante o dia. Então, são diversos indicadores aí que mostram essa intensidade de uso, esse engajamento. Quer dizer, você lidera uma empresa, um fenômeno global, mas especialmente um fenômeno nacional, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Deixa eu trazer uma notícia super quente da Meta, porque em outubro
a Meta anunciou que expandiu o chatbot alimentado por inteligência artificial, isso para 21 novos lugares, incluindo o Brasil. Como é que é o aplicativo? Como tem sido o aplicativo com essa expansão de inteligência artificial dentro dele? Isso é algo assim que coloca, né, toda a conversa por aplicativo de mensagem num outro patamar, né? Então, eu voltei recentemente da Índia e eu vi um caso lá que me chamou muita atenção. É uma família onde a mãe, né, ela é semi-analfabeta e tem os filhos na escola hoje, e ela tinha uma dificuldade muito grande. Os filhos chegavam da escola cheios de dúvidas, chegavam com lições de casa para fazer e ela não tinha como ajudar. E aí apareceu lá no WhatsApp dela o Meta AI, né, o nosso assistente por inteligência artificial generativa, e ela começou a usar para pedir para ajudá-la a orientar os filhos. Então ela começou a colocar as lições de casa, as dúvidas no Meta AI, e ele começou a responder. Em pouco tempo ela percebeu que ela tinha um professor particular, 24 horas por dia, 7 dias na semana, de graça, e de todas as matérias, né? E isso começou a se espalhar pela turma, né? E ela começou a contar para outras mães. Conclusão, em pouco tempo, todas as mães estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Qual o efeito disso? Um belo dia o professor chegou para as mães numa reunião, né, de pais, e falou o seguinte, falou, olha, eu estou conseguindo avançar, né, com a matéria para a turma toda muito mais rápido. Os alunos estão num nível, né, muito acima do que eles estavam meses atrás. Então esse é o impacto, né, da inteligência artificial na vida das pessoas. Você está falando então até de um impacto social. Sem dúvida nenhuma. E o que vem mais por aí? Você tem essa resposta? Como executivo da empresa, você tem a resposta, mas em relação à inteligência artificial, eu não sei se você tem essa resposta. A gente está no início, né, dessa jornada, mas o que a gente pode já ver é assim, um impacto muito grande em produtividade, né, um impacto muito grande na eficiência das empresas, por exemplo, né? A gente já vê os agentes, né, sendo usados, a gente já tem clientes que estão usando, né, já há alguns meses os agentes de inteligência artificial, e o impacto é muito grande, né? O impacto em conversão de vendas, o impacto em satisfação do usuário, né? A gente tem um caso muito interessante de um banco usando um agente de AI para atender consumidores, e a reação dos consumidores foi, nossa, agora eu sinto que eu estou falando com um ser humano, né? Como melhorou o atendimento. Porque a AI responde de uma forma muito mais elaborada do que um atendente. É porque os chatbots dos bancos no passado, alguns poucos anos ainda, era uma coisa muito mecânica, né? Não era humanizado, né? Muito, exatamente. Está dizendo então que está evoluindo. Está evoluindo. Eu até ia perguntar qual é o setor da economia que está mais evoluindo em relação à AI. Eu acho que você já me respondeu. É o sistema financeiro? Eu acho que como eu falei, essa transformação está muito no início, né? O setor financeiro está investindo pesadamente. Talvez seja um dos que tem a maior capacidade de investimento e por isso a gente está vendo mais resultado, né? Mas eu acho que a transformação vai ser em toda a sociedade. Ô Guilherme, você tem 3 décadas como executivo, como empresário brasileiro. Você, inclusive, fundou a corretora Ágora, né? Você tem a Órama também, né? Fundação totalmente sua. Como é que você caiu no setor, no mundo de tecnologia? Na verdade, eu comecei a programar aos 12 anos de idade. Então, assim, a tecnologia entrou na minha vida muito cedo, né? E todas as empresas que eu fundei, elas eram empresas de tecnologia, né? A gente dizia na época que a Ágora era uma empresa de tecnologia atuando no mercado financeiro, né? Então, assim, a tecnologia esteve nessas 3 décadas aí presente o tempo todo. Então, e você era um programador aos 12 anos? Sim, sempre fui. Autodidata você? Autodidata, e depois comecei a fazer cursos, né? A sua formação é de administrador? Como administrador, exato. Tá. Mas a tecnologia esteve presente o tempo todo. O tempo todo? O tempo todo.
Agora, como é que... Essa é uma pergunta que muita gente faz e eu preciso fazer, evidentemente, para você. Como é que o WhatsApp, Guilherme, ganha dinheiro se ele é de graça e ele não tem propaganda? Essa é uma ótima pergunta e é uma ótima oportunidade para esclarecer isso, que é a dúvida de muita gente, né? A gente tem duas grandes linhas de receita. Uma é a API. A API é a nossa interface de programação. Então, médias e grandes empresas ou startups, né, que são empresas de tecnologia, elas usam ativamente a API. E na API, né, paga-se por cada mensagem enviada. A API é o quê? A API é uma plataforma, é como se fosse um software, uma plataforma onde você faz integrações. Então, um banco, por exemplo, ele integra, né, a nossa API dentro dos seus sistemas e, por exemplo, quando você vai fazer uma compra com um cartão de crédito numa loja e essa compra existe algum tipo de suspeita, né, sobre essa conta, talvez um valor acima da média, um local que você nunca comprou, você recebe uma mensagem de WhatsApp hoje em dia, né? A maioria dos bancos te manda uma mensagem de WhatsApp. E você responde ali, sim, sou eu que estou fazendo essa compra e tal. Ou você quer fazer hoje você consegue fazer um Pix pelo Então isso WhatsApp. tudo é integrado com vocês. Tudo isso banco, é integrado. Ele contrata o serviço de vocês. Na verdade, é uma contratação totalmente digital, né? Assim, a API está na nuvem, ou a gente tem parceiros também que ajudam na integração, mas o importante é que paga-se, né? As grandes empresas, as médias empresas que usam a API, paga por cada mensagem enviada, né? Então, isso é a primeira grande linha de receita que a gente tem. E a segunda é um anúncio que as empresas fazem ou no Facebook ou no Instagram, que levam diretamente para uma conversa no WhatsApp, que é o que a gente chama click to WhatsApp, clique para o WhatsApp, né? Então, são duas principais linhas de receita. Mas hoje o WhatsApp ele tem 3 versões, né? Tem a versão que é a mais famosa, gratuita, né, feita para o consumidor. Tem o WhatsApp Business. Exato. Essa WhatsApp Business é gratuito? Gratuito também. E ele é focado para todo tipo de empresa, pequenas, médias empresas? Pequenas empresas. Ele é muito focado em pequenas empresas. Ele é o quê, por exemplo? Se eu tenho um comércio, eu posso enviar por ele um catálogo de Você produtos? pode cadastrar o seu catálogo ali. Ele é um sistema, olha, eu fui um pequeno empresário durante muito tempo e eu fico impressionado com o que o WhatsApp Business, que é gratuito, tem hoje, né, oferece hoje para um pequeno empresário. Então você consegue colocar todo o seu catálogo de produtos, você consegue criar uma lista de transmissão, uma lista, né, de clientes para os quais você quer enviar ofertas, você consegue cadastrar respostas automáticas, né? A loja funciona de 9 às 18 horas, sábado de tal hora, tal hora. Então, você consegue fazer um monte de coisa ali que antigamente você tinha que pagar um sistema, né? E não era barato. E está tudo ali no WhatsApp, né? Está 24 horas por dia com o dono da padaria, né? Então, assim, o WhatsApp Business é uma ferramenta muito poderosa, ela é totalmente gratuita. O pequeno empresário, ele pode fazer uma assinatura de verificação, que isso é muito interessante, que a gente lançou em março desse ano, o Meta Verified. Então, é um selinho, né, que comprova que aquele é um negócio legítimo, né, e isso dá muita confiança, né, para o consumidor, né, que quando ele vê um selinho ali, ele sabe que ele está falando com um negócio, não é uma fraude, ele está falando com um negócio verdadeiro. Agora, a gente está falando do aplicativo mais usado no país, a gente está falando dessa opção, dessa versão para se fazer negócios, né? Eu sou dono de uma padaria, posso enviar um catálogo para os meus clientes através do aplicativo. Qual que é o impacto do WhatsApp na economia brasileira? Olha, eu diria, Bruno, que assim, o PIB passa pelo WhatsApp. Durante a pandemia, a gente viu o impacto que o WhatsApp teve, principalmente nas pequenas e médias empresas. Pouquíssimas tinham alguma presença no mundo digital. Tinham um site, tinham um perfil numa rede social. A grande maioria não tinha nada.
né, e estavam de portas fechadas. Então, a única forma de comunicação, relacionamento e venda para os clientes foi o WhatsApp. O WhatsApp foi uma ponte para o mundo digital para essas empresas. E elas saíram da pandemia, né, com uma presença digital muito forte. E isso foi uma grande lição para a gente, como empresa, porque foi algo que aconteceu de forma orgânica. Então, a gente aprendeu muito como empresa, né, como essas pequenas empresas estavam usando o WhatsApp, e daí vieram muitas inovações e muitas melhorias na API, que é mais voltada para médias e grandes empresas. Então, mas sem dúvida nenhuma, o impacto do WhatsApp na economia brasileira é muito grande. Você falou do PIB, né? O PIB passa pelo WhatsApp. Mas vocês têm algum número? Não temos número, não temos um número. Vocês não têm um número, né? Não, mas assim, mas a gente tem essa percepção em função do uso que a gente vê no dia a dia, né? Os números são muito fortes. Guilherme, eu lembro muito da sua chegada no WhatsApp. Eu mesmo, como além de apresentador, sou comentarista aqui de negócios nos jornais aqui da Jovem Pan, eu lembro da sua chegada, porque foi uma notícia que mexeu, de certa forma, com o setor, porque são poucos, pelo menos eram, poucos os países que tinham uma liderança do WhatsApp. E o Brasil recebeu essa liderança e, desde então, é o Guilherme Horn. Qual que é a sua missão como grande líder do WhatsApp no país? Eu diria que manter a relevância do WhatsApp para o usuário é talvez o maior desafio que a gente tem. Porque a gente sabe que usa-se com muita intensidade aqui, né? Nós sofremos hoje no Brasil de uma sobrecarga de mensagens, né? Todos nós participamos de um monte de grupos, aqueles grupos que a gente não pode sair, né? Mas vocês inventaram um negócio também recente, né? Que dá para sair sem todo mundo saber, né? Só o administrador saber. Só o administrador sabe. Só o administrador, mas isso foi uma tremenda inovação isso. Você tem noção do impacto? Sim, com certeza. Eu ouço isso diariamente. Pode ter certeza disso. Você já saiu de grupo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem uns que a gente tem que sair. Mas tem outros que a gente só silencia, né? E não recebe as notificações e tal. Mas a gente sofre desse excesso de informações, o que mostra a relevância que o WhatsApp tem. Porém, a gente sabe que existe uma necessidade das empresas terem uma atuação responsável em relação ao WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que o SMS, por exemplo, hoje é um local onde tem muito spam. A gente sabe que no e-mail, né, a gente tem muito spam. Quando a gente entra no e-mail, o que a gente faz? A primeira coisa, apaga tudo que é spam para ir ver as mensagens que E é engraçado isso, né? SMS realmente virou o território do spam. Você entra ali, só tem propaganda indesejada. Né? Exatamente. Então, esse é o nosso desafio, né? A gente quer que as empresas usem, né, para se comunicar com os clientes, para se relacionar com os seus consumidores, porém de uma forma responsável. Né? Ela precisa ser relevante e ela precisa ser conveniente. Né? Ela precisa conhecer o consumidor para enviar a mensagem que ele espera receber na hora que ele espera receber, porque não adianta mandar meia-noite, 1h da manhã, porque ninguém quer receber uma oferta, né, de um produto a essa hora. Então, esse conhecimento é um grande desafio. Guilherme, como a Meta nos Estados Unidos vê os números do WhatsApp no Brasil? O Brasil é um país extremamente relevante para a Meta, né? O WhatsApp, como eu falei, aqui no Brasil, ele tem uma intensidade de uso que chama atenção, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente faz muita pesquisa, né, junto a usuários. E no Brasil a gente tem um time permanente de pesquisadores conversando com usuários de todos os tipos, para entender como é que a gente usa. E a gente tem inovações que vem do uso do brasileiro. Quer ver uma delas?
aquela funcionalidade de você mandar uma mensagem para você mesmo. Ah, sim. E foi ótimo. Eu uso muito. Então, aquilo foi Você consegue organizar ali. Aquilo foi criado pelo brasileiro da seguinte forma. Você criava um grupo com uma pessoa, né? E depois você tirava essa pessoa. Ah, sim. Verdade. E aí ficava só você, né? Quando a gente mostrou isso, né, para os nossos gerentes de produto na Califórnia, falaram, olha só como é que a gente faz um grupo da gente mesmo aqui no Brasil. A gente falou, nossa, isso é sensacional, mas isso é fácil de criar. A gente pode criar essa funcionalidade oficialmente no WhatsApp. E fizemos isso. Ah, então começou tudo no Brasil. Mas começou no Brasil. E já está no mundo isso, essa funcionalidade? Já no mundo inteiro, né? Foi lançado para o mundo inteiro. Então, essa forma como a gente usa, né, serve de inspiração, né, para os nossos desenvolvedores. Bom, você, o seu big boss, o seu chefe, o seu chefão é Mark Zuckerberg. Como é que é a relação com ele, Guilherme? O Mark, ele é muito presente na empresa, ele como todo empreendedor, né, ele gosta de olhar tudo no detalhe e é uma pessoa de uma visão incrível. Você tem muito contato com ele? Ele, como eu falei, ele está presente em todas as grandes revisões de produto, né? E sempre com perguntas muito pertinentes a gente hoje em dia avalia muito as pessoas pela capacidade de fazer perguntas, né? Isso é algo que chama muita atenção, né? A capacidade da pessoa fazer aquela pergunta que te faz parar e pensar, né? E às vezes mudar todo o planejamento, tudo que... E ele é uma pessoa assim. Você está falando que ele é um bom questionador, então. Sim, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente já falou do impacto do WhatsApp na economia brasileira, né? Mas eu fico imaginando, você começou na liderança do Brasil, da operação do Brasil, e depois você ganhou outros países, sim, exatamente, como Índia e Indonésia. Exato. Eu imagino, Guilherme, a diferença que evidentemente, pela cultura dos países, o uso num país como a Indonésia, num país como a Índia, você pode inclusive falar dos Estados Unidos, embora não esteja na sua alçada, mas tem muita diferença no uso do WhatsApp em outros países? Tem algumas diferenças, né? Tem algumas diferenças. Por exemplo, na Índia existe uma barreira da língua, né? A Índia é um país onde se falam 20 línguas. Né? Então, em muitas regiões você tem pessoas que só falam aquela língua. Então, a mensagem de voz na Índia, por exemplo, é algo muito importante, porque muitas vezes eles não conseguem escrever, né, numa outra língua, enfim. Agora, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, né, um uso dos reactions, né, que são aquelas reações que a gente tem a mensagens, figurinhas, né, a gente vê um uso muito mais intenso do que em outros países, né? Então a gente tem sim características um pouco diferentes, né, mas uma coisa a gente tem em comum, que é o uso intensivo por pequenas empresas. Isso a gente vê no Brasil, na Índia e na Indonésia. Talvez sejam economias que têm alguma similaridade nesse sentido, né? Economias onde a presença de pequenas empresas é muito forte, né? E a gente vê um uso muito intenso por parte dessas empresas no seu dia a dia. Agora, em termos de perfil, tem uma faixa etária mais exclusiva, assim, que mais usa o WhatsApp? Não, eu acho que assim, é incrível como o WhatsApp ele transcende, né, todas as barreiras, né, barreiras demográficas, etárias, enfim. A gente vê, né, a partir dos 13 anos, né, quando ele é permitido, até os mais idosos, né, e isso é algo muito interessante, porque a gente vê, por exemplo, algumas empresas usando muito intensamente o WhatsApp
porque justamente tem como alvo um público, por exemplo, acima de 50 ou 60 anos. Né? Então, a gente tem bancos no Brasil que usam o WhatsApp muito intensamente porque sabe que o seu público não gosta de abrir o aplicativo, de usar o aplicativo, tem uma certa dificuldade. Você falou muito da pesquisa que aconteceu no Brasil e que originou aí uma funcionalidade, né? Aquela funcionalidade de a gente fazer, a gente conversar com a gente mesmo e guardar arquivos, guardar imagens no aplicativo. Agora, vocês têm, o WhatsApp tem uma área de pesquisa grande, né? Essa área de pesquisa fica onde? Na Califórnia? Na verdade, ela fica espalhada pelo mundo, né? A gente tem uma gestão na Califórnia, mas a equipe fica espalhada pelo mundo todo. E como eu falei, o Brasil é um país muito relevante, né? E é uma área de pesquisa em que se conversa muito com os consumidores de forma aberta, né, para a gente, de forma exploratória, né, para entender o comportamento, entender as dores, problemas que são resolvidos pelo WhatsApp, problemas que não são resolvidos, né, e o produto está em constante evolução. Se a gente olhar para esses 15 anos de vida do WhatsApp, o produto evoluiu muito. É isso que eu ia perguntar para você. Assim, quais foram as grandes transformações nesses 15 anos? Eu acho que quando a gente olha assim, de uma forma geral para o nosso comportamento, né, há 15 anos atrás, você ligava para uma pessoa quando queria falar com essa pessoa. Hoje você manda uma mensagem... Hoje você evita, ou fala, né? Pode falar? Pode falar, exatamente. Você manda uma mensagem antes. Boa parte das pessoas, não gosta ainda de receber ligação, né? Gosta de falar no WhatsApp ou mandar áudio no WhatsApp. Manda por aqui mesmo, né? Fala por aqui. Né? Então, assim, a comunicação mudou. Eu acho que esse é o fator mais importante. Né? Isso mundo ou Brasil? Mundo. Né? O WhatsApp está presente em mais de 200 países. Então, assim, a nossa forma, né, de se comunicar, ela mudou. Né? E o efeito disso é que mudou não somente entre nós, pessoas, né, amigos e família, mas também entre pessoas e empresas. Então, hoje as pessoas, e todas as pesquisas mostram isso, a grande maioria das pessoas quer se comunicar com empresas da mesma forma que ela se comunica com amigos e família, ou seja, por mensagem. Então, o mundo, ele foi... Mas só essa característica ou tem uma proximidade maior? Não, tem uma série de outras, né, características que vêm no bojo dessa transformação. Mas o mais importante é que o que a gente chama de business messaging, né, a mensageria de negócios, virou um padrão de relacionamento entre empresas e seus consumidores. Agora, como garantir a segurança, a 100% de segurança dos clientes dentro do WhatsApp? Aí a gente tem que separar, assim, as mensagens que são mensagens que nós trocamos com os nossos amigos, são mensagens criptografadas de ponta a ponta, né, e altamente seguras. O nível de segurança que a gente tem nas mensagens é o mais alto que existe. Então, assim, é altamente seguro. Tá? Agora, quando a gente fala numa relação entre empresa e consumidor, essas mensagens que trafegam pela API, né, essas mensagens não são criptografadas, por quê? Porque são mensagens que precisam ser transformadas em dados para que a empresa possa usar isso em benefício do usuário, né? Mas ainda assim altamente seguras. Né? Bom, além de ser o grande líder do WhatsApp no Brasil, na Índia, na Indonésia, você é autor de livro, né? Você lançou o Mindset da Inovação. Você lançou quando? O livro foi lançado em 2021. Tá. O que precisa? Qual que é o mindset da inovação? Então, hoje em dia é muito interessante porque as empresas cobram muito dos seus executivos foco, né? Capacidade de priorização.
E isso vem muito de uma mentalidade de eficiência, né? As empresas, elas foram criadas para serem eficientes, né? Para dar lucro, para fazer cada vez mais com menos, né? Para errar cada vez menos. Então, o mindset de eficiência é um mindset muito presente em todas as empresas. E quando a gente olha para a inovação, né? Inovação e eficiência são conceitos quase que antagônicos, né? Porque eficiência significa não errar, né? Fazer cada vez mais com menos, falhar o mínimo possível. E inovação depende de falha, depende de tentativa, depende de exploração. Então, necessariamente, você erra, você falha, né? Você aprende com ela. Então, aliar esses dois conceitos é um baita desafio para qualquer empresa. E no nível da pessoa, do profissional, né? Da mesma forma que as empresas exigem o foco, uma empresa inovadora exige curiosidade das pessoas. Muito bem, nós conversamos nesta edição com Guilherme Horn, a maior liderança, né, o head de WhatsApp no Brasil, na Índia e na Indonésia. Foi um super prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço. A gente sabe que no Brasil, mobilidade não é só transporte, né? É transformar vidas. Aqui no programa, estamos sempre atentos às iniciativas que fazem a diferença no dia a dia dos brasileiros. E ninguém faz isso melhor do que o Grupo CCR, que há 25 anos lidera o segmento de mobilidade no país. A CCR tem investido pesado para transformar o transporte e a infraestrutura do Brasil. Um exemplo disso são as linhas de trem e metrô administradas pela companhia em São Paulo, que receberam mais de 525 milhões de reais em investimentos para tornar as estações mais acessíveis, seguras e confortáveis para mais de 2 milhões de clientes por dia. Uma delas é a histórica Estação Júlio Prestes, que você, paulistano, vai poder ver revitalizada muito em breve. E nas rodovias o impacto é ainda maior. Só em 2024 foram mais de 4 bilhões de reais em projetos importantes, como a modernização da Serra das Araras e a substituição completa do asfalto do sistema Anhanguera-Bandeirantes, que estão tornando as viagens mais seguras e ágeis para milhões de motoristas. E não para por aí. Nos aeroportos, 1 bilhão e 800 milhões de reais foi investido para ampliar e modernizar 15 terminais simultaneamente. Isso é mais oportunidade de negócios e mais desenvolvimento para o nosso país. Nossos parabéns, CCR, pelos 25 anos movendo o Brasil com inovação e cuidado que geram excelência. Aproveite para conferir o vídeo da campanha de 25 anos do Grupo CCR, usando o QR Code aqui na sua tela. CCR, 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Ela nasceu e cresceu na zona norte de São Paulo, estudou em escola pública, filha de um comerciante e uma secretária. É formada em engenharia com 4 décadas de trabalho árduo, com passagem por importantes multinacionais como do setor elétrico. Desde 2019, ela comanda a operação brasileira da Microsoft, Bill Gates, uma das 3 empresas mais valiosas do mundo. O Show Business de hoje vai conversar com Tânia Cosentino, presidente da Microsoft no Brasil. Tânia, uma alegria, uma honra ter você aqui no nosso estúdio. Eu gostaria que imediatamente você falasse a Microsoft está no Brasil há 35 anos. Isso. O que a operação brasileira representa para os negócios globais da companhia?
Bruno, um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz da gente ter conseguido viabilizar esse encontro. E a Microsoft Brasil ela é extremamente relevante para toda a operação. Primeiro porque o Brasil é um país relevante para o mundo, em função da nossa indústria, dos diferentes segmentos econômicos que temos aqui dentro do nosso país, da nossa importância e relevância pensando numa economia de baixo carbono, nossa matriz energética e pelos nossos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, olhando para tudo isso combinado, a Microsoft vê a nossa operação e já viu lá atrás, porque celebramos esse ano 35 anos de presença no país, então não é uma coisa recente, realmente existe um compromisso de décadas com o país e um compromisso não só de trazer, implementar infraestrutura, mas também de gerar impacto, de trazer programas de capacitação, de trazer programas de desenvolvimento e o que a gente quer é continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do nosso país. Hoje são quantos funcionários aqui no Brasil? Somos em 1.200 pessoas, crescendo, porque como a gente anunciou recentemente investimentos, isso traz também contratações. E o que é bonito é que são funcionários, alguns trabalham para a operação brasileira, mas muitos trabalham para a operação global, participando de centros de pesquisa e desenvolvimento, trabalham para as operações de data center, trabalham para suportes de clientes brasileiros ou não. E aqui no Brasil vocês têm quantos clientes? Bom, nós estamos presentes em todos os setores, são milhares de clientes. São milhares de clientes. Clientes, empresas nacionais e empresas multinacionais, empresas de todos os portes. Isso que é bonito, a gente está presente no grande segmento enterprise, até na pequena e média empresa. Tânia, vamos falar de investimento, uma notícia quentíssima, que a gente inclusive repercutiu aqui nos programas da Jovem Pan. A Microsoft anunciou 14 bilhões e 600 milhões de reais no Brasil. Isso para os próximos 3 anos, para desenvolver, evidentemente, inteligência artificial e também computação em nuvem. Como eu estou diante da presidente da Microsoft no Brasil, eu gostaria que você contasse para a nossa audiência o que vai ser feito com esse dinheiro, que é um dinheiraço, né? É um dos maiores investimentos da empresa no Brasil. Sim, ele é um grande investimento da empresa no Brasil. Quase 15 bilhões de reais. Bilhões de reais. Eu arredondo, gosto de arredondar o número para cima. Eu falei exatamente, né? 14 bilhões e 600 milhões de reais. Exatamente. Quase 15 bilhões de reais investindo em infraestrutura de data centers, que é onde roda, onde a gente gera o poder computacional no jargão da TI, para rodar a inteligência artificial. E para isso, a gente acelera a transformação digital das nossas empresas públicas ou privadas aqui do país, um movimento que já vinha acontecendo nos últimos anos e ele é acelerado para poder adotar IA. Então, você precisa de infraestrutura de nuvem, uma infraestrutura de nuvem confiável, porque nós trabalhamos o conceito de IA responsável, e aí a confiabilidade do ponto de vista cibernético, segurança cibernética, privacidade de dados, identidade de dados, residência de dados para atender regulamentações locais, latência, dependendo da aplicação, e tudo isso impõe que o data center esteja próximo dos centros de uso, e por isso nós decidimos acelerar os nossos investimentos no Brasil. Vocês vão aumentar o número de data centers, né, os centros de dados no Brasil. Isso. Vocês revelam números? Não. Nem de quantos centros de dados tem no Brasil? Não revelamos. Mas vocês têm estratégias, por exemplo, quando vocês selecionam os centros de dados no país? Por exemplo, eles ficam distantes um do outro? Como é que é a estratégia de vocês para selecionar os lugares? O que é um grande data center? Aliás, em primeiro lugar, como a nossa audiência é vasta, inclusive em termos de idade, em região, eu queria que você explicasse até o que é o data center, né? O que é o centro de dados, Tânia? São os grandes centros onde vão rodar as aplicações das suas empresas. No passado, a gente tinha lá o departamento CPD, quem vai mais da minha idade vai lembrar que era a salinha do servidor ou a sala com os servidores que rodavam os aplicativos da sua empresa. Isso exigia um investimento constante e essa é uma grande dor da área de TI, que a empresa ela acabava desviando o dinheiro, né, o investimento do seu core business para
investir primeiro na TI. E tinha um tempo para isso. Então, os data centers vieram para resolver esse tipo de problema. Você não tem mais que se preocupar com o CAPEX, que é o investimento, e a Microsoft faz isso para você, colocando tecnologia de ponta dentro desse centro de computação e você paga por uso. Então, isso habilita o poder de uso computacional tanto para uma grande empresa, eu sempre cito a Petrobras, como de uma pequena empresa. Essas empresas hoje têm a capacidade de utilizar os mesmos recursos tecnológicos. Um data center, o que ele oferece? Não só essa capacidade computacional, mas ela oferece por trás resiliência. Eu tenho que garantir, já que você vai rodar os seus aplicativos da sua operação na nuvem, eu tenho que garantir que isso funciona 24/7, que isso não vai cair, que não importa se chover, se tiver apagão, a tua infraestrutura vai estar lá, que vai estar protegida contra ataques cibernéticos, que é mais seguro você rodar seu aplicativo na nuvem do que na sua empresa, que eu respeito a privacidade de dados, que eu respeito as regulamentações locais. Então, tudo isso junto, você constrói um grande prédio com uma infraestrutura elétrica super reforçada para garantir redundância e garantir essa resiliência que a gente precisa. E aí você também precisa, quando você pensa em resiliência, garantir que esses centros estejam localizados onde tenha energia elétrica, mais de um grid, mais de uma fonte de alimentação preferencialmente, e a gente também coloca esses centros de dados em regiões diferentes, porque caso aconteça um evento climático importante que venha a deixar uma região vulnerável, eu possa migrar para outra região. Tá. Então, a gente fala muito em regiões. Então, no Brasil, a Microsoft ela tem 2 regiões de data centers e dentro de cada região a gente tem zonas de disponibilidade. Tá. E tudo isso aumenta a resiliência para o cliente. Então, você pode ficar seguro operando junto com a gente. Tânia, esse é um assunto que muitos anos atrás era um assunto de tecnologia. Que poucas pessoas se interessavam, mas assim, centro de dados, data center, é um assunto, inclusive eu li recentemente, tem analistas dos Estados Unidos que já estão classificando os investimentos em data centers, em centros de dados, como o ativo, como a classe de ativo mais quente do mercado imobiliário nos Estados Unidos, porque as gigantes de tecnologia, e a gente está com a maior delas, estão buscando cada vez mais centros de dados. Então, aí a gente percebe a relevância e como ela faz parte do nosso dia a dia, né? Exatamente. E isso faz o quê? O que permite tudo isso? Eu disponibilizo para você, pequena, média, grande empresa, recursos computacionais e você acelera a transformação do seu negócio. E aí a gente cria esses grandes monstros, grandes empresas digitais que revolucionam o mercado, que desafiam as empresas mais tradicionais e você cria uma dinâmica incrível. E quando a gente vê o que o digital pode trazer de benefícios, pensamos nos serviços digitais que nós como cidadãos, quando acessamos, o que nos traz de benefícios, vemos produtividade no campo, produtividade na indústria, porque você acaba trabalhando com recursos de forma diferente, otimizando o seu processo. Então você traz grandes benefícios econômicos e para a empresa com um volume de investimento muito menor. Então, esse é super transformacional. Ô, Tânia, ainda falando desse investimento aí de quase 15 bilhões de reais no Brasil, anunciados há poucas semanas pela Microsoft Global, faz parte desse projeto aí um plano de vocês de treinar 5 milhões de brasileiros em AI, isso até 2028. Como é que vai ser esse treinamento e como é que vocês todos vão selecionar esses 5 milhões de brasileiros? Bom, nós já temos um compromisso com capacitação, porque não tem um bom uso de tecnologia ou inteligência artificial sem capacitação profissional. E nós temos um déficit no país de profissionais de TI bastante significativo. Segundo a Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações e TI, existe um gap de mais de 400 mil profissionais de TI. E, infelizmente, nós não formamos todos os anos o número de profissionais, de forma metade do que precisa. Então aqui deixa eu dar uma mensagem para os meninos e meninas que estejam em busca de uma profissão. A TI é uma área super atrativa que só cresce e
todas as empresas hoje são empresas de TI, porque a inteligência artificial, nós estávamos conversando nos bastidores, ela invadiu os almoços de domingo e a conversa de boteco. Não, eu falo isso aqui nos programas, virou, e eu falo Papo isso... de boteco. Não, conversa de boteco, conversa de padaria, e eu, cobrindo a área de negócio já há algum tempo, eu percebi que teve uma mudança global, Tânia, em janeiro de 2023. E vocês são os responsáveis. Exato. Foi a partir de janeiro de 2023, quando a Microsoft anuncia 10 bilhões de reais na OpenAI, a dona do ChatGPT, o mundo virou essa conversa de boteco. O mundo começou a olhar para a inteligência artificial, porque a inteligência artificial existe há muito tempo, né? 56 anos, quase. Quando foi a primeira vez que você ouviu falar em inteligência artificial? Bom, como eu sou uma engenheira e eu trabalhava na área de automação, eu já falo em inteligência artificial, redes neurais, desde os anos 80, anos 90. Tá. Mas eu era uma profissional técnica. Sim. Mas o que é inteligência artificial? Era um outro conceito, era uma outra tecnologia. Imagino, Depois, mais recentemente, a gente ouviu muito falar de aprendizado de máquina, ou ML, que é o Machine Learning, que é aprendizado de máquina em inglês, que é aí a inteligência artificial aprendendo com os dados. O legal da inteligência artificial generativa, que também não é algo novo, ela já foi lançada há alguns anos. Aí nós, em 2019, já fizemos um primeiro aporte no OpenAI, no GPT-3 na época, e começamos a aprender juntos e desenvolver essa tecnologia. Qual é a beleza dela? Ela gera imagens, textos, e ela pode trazer altíssimas produtividades. Hoje nós trabalhamos com modelos multimodais, eu posso gerar vídeo, texto, através de comando de voz, prompt por voz, prompt por texto. Então, a capacidade de transformação que ela pode trazer para os negócios é gigantesca. Ganhos de produtividade elevadíssimos. Eu costumo dizer que ela pode ajudar a indústria brasileira a recuperar sua produtividade e pode acelerar a produtividade e melhoria de serviços, transformar setores bruscamente. Só voltando à parte de capacitação, faltando profissionais na área de TI e com toda essa transformação tecnológica que está aqui e agora, e se nossas empresas, nós do Brasil e nossas empresas não adotarem essa tecnologia, nós vamos perder ainda mais a nossa capacidade de competir em escala global. Acabamos de ter o G20 aqui, nós temos que pensar que nós somos uma parte do mundo. Então, como que eu transformo a empresa brasileira, ou trago de volta a competitividade da empresa brasileira? Através da adoção de tecnologia. E para isso eu preciso de profissionais capazes, habilitados para trabalhar essa tecnologia. Por isso que não adianta só investir em data center e infraestrutura física, mas eu preciso investir em capacitação. E é muito simples o que nós estamos fazendo, nós temos as nossas plataformas de treinamentos online. É tudo online. Tem treinamento online, em português, gratuito, que a gente disponibiliza em plataformas de governo federal, Escola do Trabalhador 4.0, governos estaduais, temos parcerias com vários governos estaduais, municipais, fundações de grandes empresas, com ONGs, porque o que a gente quer é levar essa plataforma para quem está próximo de diferentes comunidades, de diferentes grupos. E a gente já vem fazendo isso há alguns anos, desde 2020 nós lançamos um programa Conecta, dentro de um programa maior, guarda-chuva nosso de investimento no país, onde nós já acessamos mais de 13 milhões de brasileiros. E 3 milhões terminaram pelo menos um curso que vai de letramento digital. Então tem muita gente que fala, mas Bruno, eu não sei nada de computação. Eu imagino que vocês devem escutar muito isso, né? Eu não sei ligar um computador, eu não sei fazer um currículo, eu não sei criar meu perfil no LinkedIn. Então a gente tem desde letramento digital, nuvem, CRM, gerenciamento de projetos, até ciência de dados. Já treinamos 3 milhões de pessoas em 4 anos e queremos agora focar, através de parcerias, chegar em 5 milhões de pessoas só em IA. Meninos e meninas, homens e meninos e meninas dos 15 mais até os 50 mais, tá? O perfil é bem variado, não é só jovem não que entra ali. Não, porque a inteligência artificial, ela habilita, ela empodera o humano. O que tem um profissional mais sênior como eu? Nós temos conhecimento acumulado. Então, você tem um contador, ele tem conhecimento de processos contábeis. Um chefe de produção, um diretor de produção, ele tem conhecimento de processos produtivos. Então, quando você associa esse conhecimento a uma tecnologia de CRM, de ERP, combinado com IA, você potencializa o conhecimento desse profissional.
E como nós vamos ter que trabalhar até os 80 anos, porque nós vamos vir até os 100, é melhor que a gente continue se reciclando. Quer dizer, tem muita gente aí que está querendo mudar de profissão. Tem muita gente... Eu imagino, sim, né? Porque você ganha essa mobilidade, né? Exatamente, exatamente. Ô, Tânia, eu abri o programa contando um pouco da sua história, porque eu acho a sua história notável e eu acho que ela serve de inspiração para muita gente. Você acabou de passar um recado para jovens aqui no programa. Exato. E essa sua história deveria ser motivo de inspiração. E aí vai a minha pergunta. Como uma menina da Zona Norte de São Paulo, que estudou em escolas públicas, filha de um comerciante, filha de uma secretária, chegou ao posto máximo no Brasil da empresa mais valiosa do planeta? Bom, primeiro meu pai e minha mãe disseram que eu podia fazer o que eu quisesse e eu ia chegar onde eu quisesse. Isso faz muita diferença. Quando eu converso com outras mulheres de sucesso, é muito frequente o menino escutar isso, não a menina. E quando você escuta isso, você cria um reforço positivo, trabalha a autoestima, e isso a gente não pode desconsiderar, isso é importante. Um segundo ponto, minha mãe sempre disse que a gente tinha que estudar e tinha que ser o primeiro da classe, que não tinha lugar para o segundo. Então, mesmo estudando em escola pública, a exigência de nota, de performance era muito alta em casa. Quando eu estava na 8ª série, eu participava de Olimpíadas de Matemática, eu estava na 8ª série e percebi que o segundo grau era um desafio, porque a qualidade de ensino já estava se deteriorando. Eu tive professores fantásticos, então sempre é bom você ter mentores ao longo da vida, e foram meus professores que me incentivaram a fazer curso técnico. E eu fui fazer um curso na Escola Técnica Federal de São Paulo, que hoje é IFSP. E eu fiz, então, ao mesmo tempo que eu fazia o segundo grau, eu me formei como técnica, então eu consegui estágio aos 16 anos, na Siemens, na época, uma grande multinacional alemã, na área de projetos. Então eu consegui estágio, com o estágio eu terminei o segundo grau, consegui pagar minha faculdade, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, aí eu fui efetivada, e aí começou a carreira. E aí, acreditando que realmente não tinha limite, eu ia conquistar o que eu quisesse, desde que eu tivesse muito esforço e entrega, porque minha mãe sempre reforçou isso, nada cai do céu. Então tem que ter estudo, tem que ter esforço, tem que ter entrega e muito foco, muito trabalho duro, né? Isso. Então, não, eu falei na apresentação sua, é muito trabalho árduo, 4 décadas. Mas gostoso, um trabalho gratificante, um trabalho gostoso. Mas assim, você, com essa sua trajetória, na sua concepção, o que foi mais determinante, Tânia, para a sua ascensão? Bom, alguns não, eu nunca aceitei o não como resposta. Então, ou você não é capaz. Então, eu estudava mais para reagir. Segundo, eu construí meus próprios caminhos, porque eu entendi num determinado momento da minha carreira, e isso é muito mais forte hoje, mas não se falava tanto nisso há alguns anos, eu entendi que eu era a dona da minha carreira, não o meu chefe ou a empresa. E se eu não assumisse a liderança na condução da minha carreira, eu ia ficar no ritmo orgânico das companhias onde eu estava, que eram companhias incríveis. Então eu procurei, forcei movimentações de empresa, pois quando eu trabalhei antes da Microsoft na Schneider Electric, eu entendi o momento da empresa muito forte para diversidade e inclusão. Então eu falei, opa, aqui eu tenho uma oportunidade, porque eles não estavam buscando só uma engenheira, líder na área de vendas, mas eles estavam buscando uma mulher profissional, então tinha um espaço para o crescimento da mulher. E eu fui buscando em vários momentos eu disse, eu quero essa posição. Em momentos que eu não fui considerada para a posição. E eu quero essa posição e me diz o que eu preciso fazer para me preparar para ela. E aí vem o papel do padrinho, do sponsor, do mentor, que infelizmente ou felizmente, a gente tem mais homens líderes na empresa, então os sponsors das mulheres são os homens, e eu tive homens incríveis ao longo da minha carreira que me ajudaram, que me orientaram, me guiaram, que acreditaram, que abriram portas, que falaram bem de mim, e isso é muito importante, essa conexão também que a mulher não faz, hoje faz muito mais, mas no meu tempo fazia quase nada, que a gente chama de network, relacionamento, desenvolver essa rede de apoio não era algo muito trivial para o mundo feminino. E quando eu fui aprendendo, aí eu fui criando a minha rede de apoio, os meus mentores,
dizendo o que eu queria, dizendo o que eu não queria, e isso foi fundamental, porque senão eu teria perdido o timing de alguns movimentos e com certeza eu não estaria aqui. Tânia, quais são os maiores negócios da Microsoft hoje? Porque, assim, eu analisando friamente, mas acompanhando há muito tempo vocês têm duas grandes estrelas, né? Windows e o pacote Office, né? São duas estrelas mesmo, porque lideram aí o setor há quase 4 décadas, Tânia. Quase 5 décadas. A Microsoft, o ano que vem, faz 50 anos. 50 anos, tá. O Excel faz 40 anos, que é a nossa grande Vai vedete. fazer. Faz 40 anos o ano que vem também. Tá. E hoje a gente é muito diversificado. O nosso negócio é nuvem. Hoje o pacote Office, a gente chama de M365, 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 ele roda na nuvem. E dentro desse pacote eu tenho o Teams. O Teams hoje é a nossa grande plataforma colaborativa, é um hub de colaboração dentro das empresas. Tudo passa por essa plataforma. E isso vem crescendo, a gente está presente na maioria das empresas enterprise, e agora com o lançamento dos copilots, isso acelera e vai para outros segmentos. A gente tem a própria nuvem, que é o Azure, que é o grande habilitador de toda essa história, essa revolução da inteligência artificial, essa revolução que transforma os dados no grande combustível da transformação digital. Então, o Azure ele se torna cada vez mais relevante. Nós temos um negócio de aplicações de negócios, que tem CRM, que tem RP, e tem ferramentas de baixo código ou sem código. A gente tem um mundo de TI que precisa de desenvolvimento de código, de programa, por desenvolvedores profissionais. Mas essa demanda, esse lado da TI invadir a tua casa, o boteco, a escola, ele tem todos os segmentos, a gente precisa de mais gente capaz de automatizar processos. Não precisa necessariamente levar para os especialistas da TI. E aí nós criamos ferramentas que nós chamamos de low code e no code, que são ferramentas que nós, sem sermos especialistas em desenvolvimento de software, nós podemos automatizar uma série de tarefas nas nossas empresas. E isso também, para quem está buscando ressignificar o seu trabalho, pode ser um treinamento bacana de fazer. Deixa eu procurar um treinamento de plataforma de low code e você vai ver que um mundo novo se abre. Então o negócio da Microsoft está super diversificado. E a gente ainda tem uma vertente de advertising, a gente tem a parte de games, Xbox está na casa de todo mundo, e games também cada vez mais potentes, também com IA, o Game Pass por todos os lados. Então a gente tem um negócio que é muito bacana da gente, a diversificação. Não ficar ali focado em um produto só. E está em todos os países. E o mais importante dizer que tudo isso tem uma fundação, e a fundação é cibersegurança. Não sei se você sabia, mas nós somos hoje a maior empresa de cibersegurança do mundo. Nós estamos investindo nos últimos 3 anos, 4 anos agora completa, 20 bilhões de dólares, só em cibersegurança. A gente monitora todos os dias 78 trilhões de sinais de ataque. Não necessariamente um ataque, mas sinais que podem potencializar um ataque. E isso me ajuda a desenvolver no mundo, nas nossas diferentes plataformas. Isso me ajuda a criar uma inteligência de ameaças. Eu coloco isso, realimento através da IA nas minhas ferramentas. Então, realmente o nosso negócio ele é super diversificado, super sólido e fico feliz que está crescendo. E dá para dizer que hoje, agora falando de cibersegurança, ninguém está seguro no mundo? Não. Isso é uma coisa importante. Nem o presidente da maior nação planetária? Não. Nem a própria Microsoft. Nem você, Tânia. Nós somos, mas a gente se protege. Nem o Satya Nadella? Nem o Satya Nadella. Então, o que a gente faz? A educação do indivíduo, a gente investe demais em capacitação dentro da empresa. Eu passo por treinamentos mensais, porque o ataque... Para se proteger. Para me proteger o meu dispositivo, para proteger a rede da minha casa, para proteger a rede da empresa, porque o teu dispositivo, você se conecta com a rede da empresa, com as suas coisas pessoais. Então, como que você garante que a sua senha está protegida, que o dispositivo está protegido, que a rede está protegida, que o aplicativo da sua empresa está protegido? Então, isso é fundamental, capacitação das pessoas, e como a IA está invadindo a casa da família, a gente tem que educar a família também nesse sentido. Então, isso é um investimento também muito grande nosso, não só de educar as pessoas dentro da empresa, e a gente cria ferramentas cada vez mais fluidas, né? A gente tem um princípio que é seguro por design,
e seguro por padrão. No passado você habilitava ou desabilitava funcionalidades. A gente não permite mais desabilitar a função de cibersegurança, porque isso pode te encrencar e parar toda a operação e trazer prejuízos financeiros e às vezes não financeiros, né, outros tipos de prejuízos reputacionais gigantescos. Então esse é um tema super sério e eu não recomendo que ninguém comece um projeto de IA sem trabalhar a fundação de cibersegurança. Agora, se você que passa por tanto treinamento em relação à segurança, se fosse dar o conselho mais básico para a nossa audiência, qual seria? Mais básico, Tânia. Vou dar 3. Tá bom. Fator multi-autenticação. Poxa, 2 senhas? Sim. Isso limita, eleva a proteção para 98%. É lógico que tem 2%, porque o ataque vai ficando cada vez mais sofisticado. Então, o fator multi-autenticação em qualquer aplicativo que vocês tenham. Esse fator número 1. Uma segunda coisa, não cliquem em links ou QR Codes. O QR Code está ficando algo super perigoso, que vocês desconheçam a origem. Aqui chegou você está no Serasa, papapá. Entra no site do Serasa e verifica. O banco está te ligando para confirmar uma operação, desliga e entra no aplicativo do banco e checa a operação. Então, não clique em nenhum e-mail ou link ou QR Code que você não conheça. E muito cuidado com redes públicas e esses postos de alimentação do celular. A gente fica louco de felicidade quando vê no aeroporto aquelas caixinhas com USB. Para carregar e o você celular. pode estar espetando e alguém pode estar capturando seus dados. Mas ali no USB. Então, USBs públicos, hoje eles são questionáveis, porque o hacker ele é sofisticado e criativo. Né? O bandido sempre é mais criativo. Então, o que eu recomendo? Energia elétrica continua a forma mais confiável de uma tomada elétrica, é a forma mais confiável de você carregar o seu celular. E aí eu brinco, você está no avião, acabou a bateria e você vê lá aquele USB, aproveita o tempo para dormir um pouquinho. Nós conversamos neste programa com a presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Cosentino, e eu quero agradecer mais uma vez pela presença em nosso estúdio. Bruno, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você antes de encerrar. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura. Entre lá em www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, obrigado pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.